Galera, vendo minha tela aí? Todo mundo vendo? Show. Show, galera. Eu tava de olho no 3, vou mostrar para vocês, na Luna. É o seguinte, pessoal, só colocar para gravar aqui. Nossa, explodiu. Deixa eu pôr para gravar. Conferir o áudio. Tá perfeito. Show. Show, galera. Seguinte, o 3 que eu tava de olho. Nossa, tá indo embora. Caraca, eu ia pegar, mas foi esse aqui, pessoal. Ó, eu tava dando uma olhadinha na Luna. E como vocês sabem, né, como que eu gosto de estar operando, pessoal? Eu sempre gosto de confluenciar o macro com o micro. Então, sempre que vocês forem olhar o macro, né, como que deve estar o macro? Vamos supor. A gente sabe, através das ondas de Elliott, a frequência do mercado. Ou seja, se a gente tem um mercado, por exemplo, trabalhando aqui, por exemplo, uma 2 simples, onda 3, uma 4 de forma regular, uma onda 5. Ou seja, você teve o ciclo de ondas concluído. Então, você não vai procurar por um throwback nesses topos anteriores, já que você teve o que? O ciclo de ondas concluído. Agora, quando você tem margem de impulso, quando você tem uma tendência que ela não está concluída, quando você tem uma tendência que ela ainda está em desenvolvimento, o que você faz? Você aguarda uma correção, aguarda o mercado buscar uma região de suporte aqui do macro, ocasionando uma reação altista, e taca para o micro, diminui o fractal, joga para o micro e procura por um movimento que representa uma exaustão dessa correção, desse movimento secundário. Ou seja, você tem o preço trabalhando em alta. Onda 1, 2, 3. Aí o preço tem que fazer uma onda 4, aqui no topo da onda 1. Isso aqui no fractal de uma hora, por exemplo. Ou seja, aqui numa hora, você tem o preço buscando uma região de suporte. Você tem o preço buscando uma região que é o topo da onda 1 e que tende a ocasionar em quê, pessoal? Em uma reação altista para o preço. Então, como essa região é uma região que tem uma reação que tende a ocasionar uma reação de alta para o preço, uma reação altista, uma força de alta, uma força compradora entrar nessa região, o que você faz? Joga para o micro, por exemplo, time frame de 15 minutos, e identifica um cenário onde esse movimento de baixa, onde esse movimento corretivo, onde a onda 4 ela está se afunilando, ou, por exemplo, ela está fazendo uma deriva, ou ela está começando a mostrar divergência, ela está na forma de uma cunha, ou seja, você vai procurar no micro contextualizar o ponto que vai reverter esse movimento secundário, um ponto que vai estar mostrando uma exaustão, um afunilamento do preço, vai estar sugerindo uma possível reversão desse movimento secundário para a continuação da tendência de alta, conferenciando ainda com a reação macro que o preço está pegando lá no time frame de uma hora. Então, aqui na Lura, a gente tinha isso bem, esse exemplo bem nítido, porque a gente tinha o mercado trabalhando aqui ó, em uma onda 1, onda 2 complexa, né? Foi aqui uma correção irregular, porque o mercado estava trabalhando nesse nível de lateralização, renovou máxima, renovou mínima, voltou para o canal. Então, uma correção irregular aqui, onda 2 complexa, uma onda 3 aqui estendida, uma onda 4 simples. Por que simples? Porque a 2 é complexa. Então, a gente teve uma onda 4 simples, sua retração característica. Qual a retração característica? 38,2% da onda 3. Então, pelo fato de a gente ter tido uma onda 4 que buscou aqui um nível corretivo de 38,2%, já era de se esperar o quê, pessoal? Uma possível onda 5, já que a onda 4 buscou um nível que ela mais gosta de buscar, buscou um nível característico, que é a 38,2% da Fibonacci, né, da retração da onda 3. Além disso, ela também buscou o nível de 50% dessa última impulsão aqui, ó, dessa última impulsão do preço. Então, a gente teve o quê? O nível de 50% dessa impulsão de alta, contextualizado também com o nível de 38,2% de toda a onda 3, que é um nível característico da onda 4, né, quando ela é simples, mesmo quando ela é complexa, o nível de 38 é o nível que a onda 4 mais gosta de ir. Então, como a gente teve uma onda 4, buscando aqui o nível de 38, nível de 50% dessa última impulsão, e também uma região de volume, né, se a gente marcar com o volume profile pegando toda essa onda 3, pessoal, ó, pegando toda a onda 3, igual eu fiz aqui, do fundo ao topo, a gente tem uma grande faixa de volume onde, pessoal? Aqui nesse ponto.
A gente tem uma grande faixa de volume aqui. Então, aqui a gente tinha um suporte definido por volume, um suporte definido também por essa LTA, que o mercado veio buscar aqui também, fazendo aqui o terceiro toque. Também tínhamos 2 níveis de retração de Fibonacci confluenciando nessa mesma região. Então, a gente tinha no macro, no time frame de 1 hora, uma reação altista ocasionada. A gente tinha aqui uma reação altista no macro, ou seja, uma região contextualizada que entrou força compradora. E essa força compradora, ela faz sentido entrar nesse ponto. Por quê? Porque é um suporte contextualizado e ainda tem espaço para ele subir. Ainda tem como a tendência desenvolver mais. A gente não está, por exemplo, aqui numa onda 5. A gente está entrando na onda 5 agora. Então ainda tem espaço para o preço se desenvolver. A tendência ainda tem margem para ela se desenvolver. Então, passando aqui para 15 minutos, o que a gente vai fazer? Vamos contextualizar no micro alguma coisa, né, uma análise que mostre para a gente uma exaustão desse movimento corretivo. Por quê? Se o mercado ele começa a demonstrar uma exaustão desse movimento corretivo, o que vai sugerir para a gente? Alta, indo de acordo com o viés macro. Então, o que a gente teve aqui no micro, no 15 minutos? A gente teve a formação de uma deriva. Tivemos a formação aqui de uma deriva. O que é uma deriva? É um canal a favor da tendência, a favor do movimento que o mercado vem trabalhando. Essa deriva, pessoal, ela foi uma deriva especial. Por quê? Porque ela teve uma divergência no volume. Não divergência no volume, né? O volume mostrou para a gente o quê, pessoal? Perda de interesse. Por quê? O mercado renovou mínima, porém o volume foi decrescente. Sempre que a gente tem a renovação de um topo ou de um fundo e o volume não é renovado, ou seja, o volume não é ascendente, não é crescente, e sim decrescente, a gente tem um contexto de perda de interesse, de perda de força. É só a gente pensar, o mercado renovou mínima. Os vendedores conseguiram jogar o preço para baixo para poder renovar a mínima. Ou seja, nesse momento aqui, pessoal, a oferta estava maior que a demanda. Porém, a partir do momento que o volume financeiro ele não renovou, ou seja, não foi crescente, o que a gente pode especular? Que a quantidade de negociações diminuiu, ou seja, o interesse diminuiu, a força de venda diminuiu. Então, se a força vendedora diminuiu, o que você vai sugerir para a gente? Vai sugerir para a gente movimentações de alta, já que com a força vendedora diminuindo, a oferta diminui, a oferta diminuindo, a demanda supera a oferta e o preço sobe. Então, quando o mercado ele veio trabalhar nessa alta, né? Também tivemos divergência no RSI, uma divergência gritante, ó, linda também. O mercado renova fundo, o RSI faz os mesmos fundos ascendentes, volume decrescente quando o mercado renova fundo. Ou seja, a gente já tinha fraquezas técnicas no micro. E tudo isso, pessoal, é fraqueza técnica de quê? Da baixa, logo vai sugerir para a gente alta, indo de acordo também com a reação macro desse suporte, dessa faixa de preço contextualizada aqui que a gente marcou, que era uma região de volume, 50 da FIBO e 38,2. Pode ver que o mercado ele cravou certinho esse nível. A partir do momento que o mercado veio buscar aqui esse ponto, né, veio corrigir essa pernada de alta, ele veio buscar perfeitamente o quê, pessoal? Um throwback onde? Nas costas da LTB. Então aqui era totalmente plausível uma operação de compra para poder o quê? Já entrar essa reação de alta que tende a acontecer. Já que tivemos um movimento de baixo também, não com muito volume, então estava interessante estar pegando essa compra aqui nas costas da LTB. Stop posicionado abaixo do último fundo, então eu sempre gosto de colocar, nunca vocês vão me ver colocando stop tipo, colado no fundo, não. Como é região, a gente sempre tem que estar o quê, pessoal? Um pouquinho de margem. Então, olha um fundinho ali atrás, como por exemplo esse fundinho aqui, ó, e coloca abaixo dele. Ou seja, o mercado vai poder testar essa região, cair mais um pouquinho, testar essa regiãozinha aqui, para depois subir. Então, mas se ele continuar caindo, aí estopa mesmo. Então, no momento, né, pessoal, o mercado já está trabalhando aqui, ó, já pagando aí 5,25 vezes o risco, bateu o primeiro alvo técnico da deriva, né, que é a sua base, o seu início, assim como é a cunha. Então, a gente teve o mercado atingindo aqui o seu alvo técnico da deriva, dando um trade aí de 5,35 vezes o risco. Porém, pessoal, esse é um alvo muito macro, né? A gente passar para o H1, a gente sabe que o alvo mínimo da onda 5 é qual? 61,8% da onda 1. Então, a gente tem margem para poder buscar até 94,448, dando aí 9 vezes o risco, como tendo como próximo alvo o nível de 100%, que seria a onda 5, seria igual à onda 1, né? O segundo alvo da onda 5, dando aí um trade de 14,44 vezes o risco. Então, aqui o que seria plausível fazer, pessoal? Aqui o importante é o quê? Conduzir o stop. Então, pegou a operação nesse reteste aqui, nesse throwback, olha aqui esse fundinho abaixo da média móvel de 80, bem protegido. Coloca o stop aqui. Se posiciona, se protege abaixo desse fundo para poder maximizar seu ganho surfando o macro. É que a gente tem contexto de surfar o macro.
E além de todo esse contexto, pessoal, a gente tinha o quê? A POC de toda essa queda aqui nesse ponto. Então, a gente tinha uma região de interesse, uma região de liquidez para o preço buscar quando ele veio fazer esse throwback. Qual a região de interesse? Aqui é a POC. Então, a gente tinha regiões de interesse acima do preço para poder dar mais veracidade e contexto a essa movimentação de alta. É assim que eu gosto de pegar trade, pessoal, conferenciando sempre macro com micro, porque assim a gente tem uma análise melhor, um contexto melhor de mercado e, consequentemente, uma assertividade melhor. Beleza? Pega a visão aqui da aluna, pessoal. Bom dia, fala Iago, bom dia. Cara, depois olha só, H4D1. Pela minha contagem, ela tá fazendo uma 4 complexa. Quando romper ele, poder apresentar boas oportunidades. Vou dar uma olhadinha nela. Olha o índice, show. Deixa eu ver o índice. Galera, o índice ontem trabalhou com movimento de alta aqui, né? A gente pode até contar as ondas aqui, né, pessoal? A gente teve aqui, ó, movimento inicial, primeiro pivô, onda 1, onda 2, onda 3, onda 4 complexa, onda 5. Estamos agora em um movimento corretivo, então o mercado ele pode fazer o quê, pessoal? Tá realizando aqui uma trap nesses topins aqui da onda 3. Vai estar fazendo aqui agora a pernada A impulsiva do ciclo corretivo. Pode querer retornar aqui, pessoal, fazendo aqui um apoio nessa região de topo da onda 3, fazendo aqui a pernada B corretiva do ciclo de correção, para posteriormente trabalhar em mais um movimento impulsivo na pernada C. Então, o ponto de resistência para o índice, pessoal, é o melhor ponto aqui, o topo da onda 3. A gente provavelmente tem bastante volume aqui em alguma área, ó. Vamos traçar um volume profile. Bem desse momento que o mercado ficou lateral, que o mercado ficou agarrado, ó, marcando aqui um volume profile, a gente tem bastante volume onde? Aqui nessa faixa de preço, ó, a POC está exatamente aqui, que foi onde o mercado veio cravar, possibilitando aqui uma linda venda, tá? Se eu tivesse visto essa operação, eu pegaria essa venda aqui sem dúvidas, devido à força que o mercado está caindo, né, pessoal? Olha o volume, galera, ó o volume. Totalmente crescente, né? O volume super crescente. Além do volume estar crescente, o mercado ele caiu de forma super orgânica, né? Então ele simplesmente fez aqui um pivôzinho de baixa aqui no topo, fez um pivôzinho, perdeu o fundo, apoio na 9, apoio na 9, apoio na 9, apoio na 9 com POC derretendo. Então era uma venda muito bonita porque estava de acordo com um movimento muito forte de queda, né? Por isso que realizou aqui a trap no topo tom do 3 e com volume crescente, linda venda, ó, tá pagando aí já 235 pontos. Ainda vendo tanto que o mercado veio cravar. A gente pode perceber que o volume no retorno do preço foi bem inferior ao volume da queda. Então, aí sim, pessoal, essa foi uma linda venda, onde a gente tem agora nível de resistência aqui acima, tá? O mercado provavelmente deve fazer uma correção agora mais forte, porque caiu de forma muito aguda, de forma muito orgânica, então ele deve querer fazer um pullback, um nível de Fibonacci, uma 38,2, ó. Aí a gente vai conseguindo contextualizar. Onde está 38? 38 aqui próximo à região de topo da onda 3. Então aqui já é uma região de resistência para a gente ficar ligado, caso o mercado busque, pode dar boas oportunidades de venda. Tá, vamos ficar ligados, mas a venda mais bonitinha foi essa aqui, ó. Lindo, lindo retorno na 9, POC, não deu nem susto. Já tinha faixa da baixa 200, média móvel de 20 apontando para baixo, média móvel de 80 apontando para baixo. Então foi um movimento forte de queda que deixou todas as médias descendentes e deixou um viés de baixa muito forte para o preço. Foda não conseguir traçar volume por M2 do Trojan View, grátis, era uma boa mesmo, né? 200. Sim, tava bacana, né? Tava bacana mesmo. Deixa eu ver aqui a Sol, galera. Depois eu vou olhar o ano também. Sol, sol, sol. Sol no 4 horas, né? Vamos pegar no diário aqui. Galera, sol aqui no diário. Vamos lá. Tá? Bom, eu creio que a contagem que o Iago falou seja desse movimento de alta aqui, né? Que você contou? Ou na queda? A queda, né? Bom,
Então vamos identificar, pessoal. Sempre eu gosto de começar a contar as ondas, né? Eu gosto de marcar sempre uma linha de tendência para poder me dar referência de quando o mercado começou a desconfigurar o ciclo que ele havia trabalhando anteriormente. Então a gente teve aqui o mercado perdendo essa LTA, né? Então a gente já pode especular aqui, ó, que o mercado trabalhou numa onda 1, onda 2 corretiva simples. Aí não ficou muito interessante essa movimentação aqui, porque tá mais um movimento lateral do preço. Mas o que iria consolidar seria tudo isso aqui ser uma onda 3. O mercado no momento está aqui numa onda 4 complexa, né? Aqui na região de fundo aqui também da onda 1, para posteriormente trabalhar com mais um movimento impulsivo. Porém, não está muito orgânica essa contagem, não está muito bonita essa movimentação aqui da Sol. Tá? Basicamente, quando a gente não tem a Elliott contextualizando muito bem, literalmente analisar um micro, né? Então a gente tem um mercado lateral, temos o mercado trabalhando aqui entre topos e fundos nivelados, né? Resistência nivelada, suporte também nivelado. Então, o que é o ideal? Eu sei que é o ideal se fazer aqui, pessoal. O ideal é a gente aguardar o mercado romper uma das suas barreiras de limite. Então, quando o preço perder, por exemplo, suporte ou perder resistência, ele tende o quê, pessoal? A engatar. Como a gente veio de uma impulsão de alta, onde o volume foi crescente, ó, a gente teve o volume crescendo durante a movimentação de alta do preço, mostrando força de alta, o que eu espero para o mercado? Eu espero que esse fundo que está fazendo agora seja para poder armar um pivô de alta, ocasionando aí na perda dessa lateralização e depois um reteste da região para o mercado trabalhar no movimento impulsivo. Esse seria o cenário bullish, né? O cenário de alta aqui para Sol. Já que também desconfiguramos, né, galera, essa micro tendência que o ativo estava trabalhando, ó, essa tendência de baixa, a gente desconfigurou. Ó, o mercado estava trabalhando aqui nesse canalzinho, a gente pode até marcar aqui uma cunha, né? As pernadas de baixo estavam perdendo amplitude. Então a gente tinha o mercado trabalhando aqui em uma cunha. O ativo veio, rompeu aqui essa LTB, retornou aqui para poder fazer um throwback nas costas da LTB. Então onda 1, onda 2, aqui esse throwback, onda 3. Estamos em uma onda 4 complexa, já que a onda 2 foi simples, para o mercado agora trabalhar numa onda 5. Como a gente teve uma onda 4 aqui lá no topinho da onda 1, tivemos uma onda 1 pequena e tudo mais, e uma lateralização do preço, o que eu espero? Uma onda 5 extensa, possivelmente batendo aqui o alvo técnico da cunha aqui nos $240. Então, ficar ligado quando a Sol perder essa lateralização para poder pegar reteste do preço, acreditando na movimentação de alta. Cara, a onda 5 não tem a obrigatoriedade de ser maior que a 3. Não tem. Tá? A onda 5, a única regra dela é ela atingir pelo menos 61,8% da onda 1, né? O alvo mínimo da onda 5. E a regra que envolve tamanho, ela é na onda 3. A onda 3 ela nunca pode ser a menor das ondas impulsivas. Ou seja, se você tem uma onda 1 de um tamanho de 10x, e há uma onda 3 de tamanho de 10x também, ou seja, igual à onda 1. Pode. Aí se você vai e tem uma onda 5 de tamanho 11x, aí não pode. Por quê? Porque a onda 3 ela foi a menor das ondas. Então você tem que ter o quê? Uma onda 3, ela nunca pode ser a menor das ondas impulsivas. Então, a onda 3, ela pode ser maior que a 1 e menor que a 5? Pode. Agora ela pode ser menor que a 1 e menor que a 5? Não, nunca. Ela nunca pode ser a menor das ondas impulsivas, apenas isso. Então, como a gente está no momento, pessoal, lateral de mercado, momento complexo, nada de querer operar aqui no meio dessa acumulação, dessa reacumulação, nada de querer operar por aqui. Aguarda o mercado perder barreira de limite, tende a perder a barreira de limite superior, visto que estamos em um cenário de alta, né, que perdemos aqui uma Queen descendente e também tivemos uma alta com volume crescente, contagem de ondas também apontando mais um movimento impulsivo, conferenciando com o alvo técnico da cunha, que é o mercado voltar para sua base. Beleza? A gente também pode contar as ondas, né, galera, durante essa cunha. Então a gente pode contar aqui, ó, uma onda 1, uma onda 2 complexa, uma onda 3, uma onda 4 simples e aqui uma onda 5. Fechando então aqui o ciclo de baixa. Agora voltamos para 1, 2, 4, 5. Tudo que no fractal maior pode ser uma onda A, para o mercado trabalhar numa B, numa C, corrigindo aqui essa queda que ele havia trabalhando. Beleza? Então vamos ficar bem atento à perda da região de resistência, depois um reteste da região, possivelmente apoiando aqui com a média móvel de 200, aí fica legal para poder trabalhar com mais um movimento impulsivo, stops no último fundo e o alvo aqui nos $240. Beleza? Deixa eu ver aqui ao ano, galera, que vocês comentaram também.
Cair ondas corretivas complexas de Elliott em forma triangular pode ser visto como um fator a mais para ajudar a dar velocidade a uma contagem, assim como o princípio da alternância. Alvos das ondas, níveis de retração, olha algo assim no livro do Robert Balan. Sim, sim. Sempre que a gente tem, sempre que a gente consegue contar os fractais de uma onda, isso dá velocidade para a contagem. Sempre assim. Então, temos, por exemplo, uma onda 2 no nível de 61,8, uma onda 3 no nível de 161,8 da onda 1, né, de um nível de expansão, uma onda 4 na retração de 38,2. Aí você vai ver uma onda 2 complexa, que foi em forma em forma de triângulo, em forma triangular, você conseguiu contar o ABCDE. Todas as análises, todos os contextos, os fatores que vocês aplicam na contagem de ondas, ela vai dar velocidade para a contagem. Então, se a gente tem tudo isso, uma onda 4,38, tal, onda 2 complexa, onda 4 simples, isso vai dar muito mais contexto e vai sugerir muito mais uma alta, que é mais o movimento impulsivo da onda 5. Então, a gente sempre tem que procurar ao máximo contextualizar a contagem. Então, marcar os alvos, tanto de expansão quanto de retração, identificar a alternância, qual foi complexa, qual foi simples, tentar contar os fractais no mesmo time frame, identificar principalmente a onda 3, que normalmente a gente consegue contar os fractais dela no mesmo time frame, aí fica interessante. Sempre contextualizar ao máximo. A 1H1, né? Galera, ao ano aqui no H1, a gente teve uma LTA perdida, né? Então o mercado ele desconfigurou para a gente a alta que ele havia trabalhando, ele estava trabalhando aqui nesse canalzinho. Já era de se esperar que ele iria perder essa LTA, por quê? Porque ele estava apresentando já fraqueza técnica no RSI, então o mercado ele estava trabalhando aqui, ó, renovou esse topo, no RSI não renovou. Aí depois o mercado renovou o topo aqui de novo, a RSI renovou também, mas muito pouco, demonstrando fraqueza, demonstrando cansaço, demonstrando exaustão. Fez uma trap, pessoal, onde? Fez uma trap aqui nesses topinhos, tá? O mercado realizou uma trap exatamente aqui, nessa região. Provavelmente estava tentando querer fazer um reteste agora aqui, pessoal, tá? Dá sim uma venda legal para gente. O volume foi muito decrescente, então o mercado ele renovou o topo e o volume totalmente decrescente, o volume só caindo. Então, assim, ficou bem legal para a gente poder trabalhar com vendas quando o mercado buscar essa regiãozinha aqui de trap aqui nesses topinhos, tá? Vamos ficar ligado quando o mercado buscar essa região aqui, pode gerar para a gente bons gatilhos. Não é uma oportunidade muito contextualizada, porém, pegando, por exemplo, um gatilho nos 5 minutos, no 15 minutos, acaba que pode dar mais contexto para essa operação. Beleza? Porque a gente teve um contexto. Qual é o contexto macro, galera? O contexto macro é de exaustão da tendência de alta, trap feita em região de resistência, em região de suporte, né, que agora virou uma resistência. Então, quando a gente tiver o mercado buscando essa região, sugerindo aqui até um ABC corretivo, né, galera? Estrutura de preço que é ABCD. Quando a gente tiver o mercado buscando aqui essa região, o que a gente faz? Como a gente vai ter uma reação baixista no macro, a gente vai atacar para o micro e vai entender como que foi esse movimento secundário de alta, como que foi essa alta do preço. Vamos supor que essa alta foi em forma de cunha. Então essa alta aqui do preço, ó, ela foi em forma de cunha. Vamos supor que foi em forma de cunha, ou seja, vai mostrar para a gente o quê? Um movimento micro, trabalhando de forma afunilada, buscando uma região de resistência. Então, sempre que a gente tiver aqui uma reação macro, joga para o micro e identifica como que o mercado está subindo. Se ele está subindo em forma de cunha, se ele está subindo em forma de uma deriva, nesse caso não tem como ser uma deriva. Se ele está subindo em forma de cunha, se ele está subindo de uma forma que você conseguiu contar o ciclo de ondas do 1, 2, 3, 4, 5, se o mercado está subindo sem volume, como que está essa subida. Se ele estiver subindo, representando uma exaustão, sugerindo queda, aí é perfeito, porque você vai casar uma reação baixista macro, um contexto macro de queda, com um contexto micro de baixo também. Beleza? ETC, show, vou olhar também. Tenho tomado muito stop no meninos por violinada, aí depois o preço vai lá e atinge meu alvo. O que fazer para evitar essas violinadas? Então, Richard, sempre que você for posicionar no stop loss, você tem que pensar o seguinte: eu tenho que colocar meu stop
Vamos supor que você está comprado. Eu tenho que colocar meu stop abaixo de uma região que o mercado possivelmente pode querer testar para depois prosseguir na alta. Então é aquilo que eu falo com vocês, galera. A gente não pode ficar ligado somente no ponto de entrada. A gente tem que observar todo o contexto do mercado, temos que observar as regiões que estão em volta do preço, porque assim a gente consegue posicionar um bom stop, a gente consegue conduzir o trade de forma super orgânica. Por exemplo, ó, vamos supor que a gente pegou essa venda aqui, tá? Pegou a venda aqui nesse ponto e tal. Onde colocar o stop aqui? A gente tem essa região de resistência que o mercado pode testar, certo? Temos aqui essa regiãozinha aqui, ó. Temos essa região. Então, não faz sentido você colocar o seu stop abaixo dessa região. Por quê? Porque o mercado ele pode querer testar esse ponto para depois cair. Então, se você colocar seu stop aqui abaixo, o mercado pode querer subir mais um pouquinho, testar a região e depois derreter. Então, o que você tem que fazer com o seu stop? Colocar ele acima. Por quê? Se você está colocando o seu stop acima de uma região que o mercado pode querer testar como resistência para posteriormente trabalhar com a queda, trabalhar ao seu favor. Então, sempre que for posicionar stop, entenda as regiões que estão em volta e veja se você está sendo protegido. Se você está comprado, você tem que ter uma região de suporte te protegendo, protegendo seu stop loss. Ou seja, você tem que se posicionar abaixo de uma região de suporte. Se você tem se você está vendido, você tem que ter uma região de resistência para te proteger. Então você tem que posicionar o seu stop loss acima da região de resistência. Tá? Utilizando as médias também. Tudo isso é poder dar contexto ao stop loss, ao posicionamento. No índice, eu gosto muito de colocar o stop pontual. Então, eu sempre coloco 150 pontos, mas ele normalmente está casando, né? Então, sempre tem alguma região me protegendo, aí fica legal. Então, sempre observe as regiões que estão em volta do preço. Está comprado? Tem que colocar o stop loss de forma que você tenha um nível de suporte te protegendo sem o mercado te stopar. Está vendido? Você tem que colocar o quê? O seu stop loss acima de uma região de resistência, porque assim você vai ter uma região de resistência para te proteger caso o mercado suba e posteriormente caia. Assim você vai continuar no trade e não vai ter sido stopado, não vai ter sido violinado. Cara, eu consigo baixar a aula pela QIFI? Gustavo, acredito que não, cara. Mas a QIFI você consegue acessar ela pela área de e-mail, pelo celular, pelo notebook, computador. Então é bem tranquilo, tá? Galera, o índice, uma queda super orgânica. Aqui tá, não deu muita oportunidade. O dólar também só subindo, né? A gente teve uma queda do dólar absurda, né, pessoal? Nossa, o dólar derreteu. Estava trabalhando aqui nesse canalzinho de alta, o mercado veio, perdeu o canal, o preço subiu mais um pouquinho, chegou a renovar topo, né? Chegou a renovar. Simplesmente fez uma captura de liquidez aqui, né, galera? Porque quem estava acreditando na venda colocou seu stop loss acima desse topo. Stop de uma venda é uma compra, e a compra gera liquidez para venda. Então o mercado ele veio capturar que essa liquidez, pode ver que foi uma captura de liquidez mesmo, porque o volume foi decrescente, então não teve interesse dessa movimentação de alta. O RSI também apresentou divergência, né? Então foi um movimento fraco do preço, sem força, não teve força, sugerindo para a gente tomar uma trap. Então, quando a gente teve o dólar retornando para esse canal, retornando abaixo dos 50, dos 5,74 e depois retestando essa região aqui, galera, pô, aqui era uma linda venda. Ó, linda venda, stopzinho aqui acima do último topo, por quê? Porque o mercado pode querer subir, testar a resistência para depois cair. Então a gente está sendo protegido aqui por quê? Por uma região de resistência e stop acima dela. E não só no H1, não precisa operar no H1, né? Quando a gente teve aqui o dólar, ó, quer ver? 22 de dezembro, 11 da manhã. 11 da manhã a gente tem no macro H1 contexto de venda. Então joga por 2 minutos e busca pelo gatilho. Ó, 11 da manhã, retesta o preço. O que a gente teve aqui, ó? Vamos ver como é que o mercado veio buscar. A gente teve o mercado indo buscar, trabalhando aqui dentro de um canalzinho, certo? Ó, canalzinho de alta, onde a gente pode projetar aqui a linha de retorno. Esse canal de alta, pessoal, confluenciou lindamente como uma bandeira, né? Então, uma bandeira de baixa, ó, de toda essa queda do preço. Então, o mercado ele veio buscar aqui a região de resistência em forma de bandeira, com volume decrescente. Então, ó, o mercado faz topo, perde topo, volume é baixo. Renova topo, volume menor. Então, a gente teve aqui um volume decrescente, só tivemos volume aqui em cima, porém, isso aqui, pessoal, é volume que representa a alta. Olha isso aqui, pessoal, quer que vocês me respondam no chat. Esses dois volumes aqui, que superou todos os volumes anteriores, né? É volume que indica para a gente uma força de alta
ou um volume que indica uma absorção? Repara bem, olha como é que foi o candle, olha a quantidade de volume, olha que coisa mais linda. Então aqui no micro a gente teve o que, pessoal? Uma linda absorção. Então a gente teve aqui ó, um candle gatilho de baixa com muito volume. Olha o volume desse candle. Ou seja, se a gente for desmembrar esse candle no time frame menor, foi um pullback com muito volume, um throwback com muito volume. Então tende a romper para baixo, o mercado tende a cair. Por isso que a absorção em topo, ela vai indicar para a gente queda, vai sugerir para a gente queda, muito esforço, pouco resultado. Perfeito, Fabrício. Então, galera, como a gente teve aqui, ó, um contexto macro de queda, uma região macro apontando baixa e uma absorção em topo, o que a gente faz? Gatilho no micro, contexto macro, venda. Venda na mínima, stop na máxima, stop de 5,5 pontos. Olha a derretida que o preço fez. Olha isso. Você surfa tudo isso aqui. Olha o risco retorno que fica, um negócio absurdo. Né? Então, ó, projeta alvo, pega o que o preço fez, replica na máxima, ó, alvo de 61,8, mercado buscou 4 vezes risco. Alvo de 100%, o mercado cravou, ó, cravou o alvo de 100%, veio buscar aqui um apoio nas médias, caiu mais um pouco, veio buscar o nível de 127 cravado, buscou o nível de 1,8, não cravou, mas segurou na região também, né, ó. Cravou perfeitamente, coisa linda, ó. O dólar crava muito o alvo, cravou o nível de 161, cravou de 127, cravou de 100%, o de 161 não, 61 não. Então, assim, um lindo movimento de queda, né? Foi uma queda super orgânica, contexto no macro, gatilho no micro. Lindo, lindo movimento do dólar. Lindo movimento do dólar. Ó, aqui o índice, galera. Nada a se fazer, infelizmente. Estamos num dia aí que só caiu, né? Dando oportunidade nesse único retorno que o preço fez. Porque, galera, eu não gosto de vender simplesmente por um apoio na média. Não gosto, não gosto. Então, quando a gente tem um movimento forte como esse de queda, eu gosto de o quê? Eu gosto de esperar o mercado perder uma região importante, como, por exemplo, a POC, dessa lateralização. Depois de perder a POC, retestar a região apoiando em alguma média. A média móvel, eu gosto de utilizar ela como confluência, não como um gatilho principal. Então, quando o mercado perdeu a POC, aí sim, retestou a POC, apoiado na 9, deu venda, queda orgânica. Aí ficou bacana. Beleza? Pessoal, se vocês fizerem isso, galera, de sempre esperar o macro, tá chegando uma região contextualizada, ir para o micro e conseguir um contexto que vai de acordo com o macro, galera, tendo paciência, a atividade fica absurda, absurda. Os meus últimos três, pessoal, pô, não tomei um stop. Tá muito bacana. Se vocês conseguirem trabalhar dessa forma, contextualizando o macro, sempre de acordo com o micro, tendo paciência, vocês vão pegar ótimos trades, com ótimo risco retorno, pode ser índice, dólar, cripto, o que for, tá? O que for. O mercado ele exige isso, pessoal, exige muita paciência, exige contexto, muito contexto. FTM, galera, a Phantom, nossa, acho que rolou o que eu tava querendo. Aqui no 15, ó, a gente teve a Phantom testando uma região aqui, ó, esse Fair Value the Block, tá? Um candle contrário a favor de uma movimentação de alta. Quando a gente tem a movimentação de alta de um candle de baixa, que posteriormente vem uma alta, rompendo aqui esse topinho, né, pessoal? Esse candle de baixa é um Fair Value the Block. É um ponto que o mercado pode posteriormente retestar essa região, igual ele fez. Retestou esse Fair Value the Block, apoiado na média móvel de 20. Então a gente teve o que, pessoal? A FTM chegando em uma região de suporte, ocasionando aqui uma reação altista para o preço. Então, jogando aqui para 15 minutos, o que a gente vai procurar, galera? Ó, tacando aqui para o 15. Aqui no 15 minutos, a gente vai procurar por um contexto comprador. Vamos refinar a análise, né? Só atender o telefone aqui, galera.
Fabrizinho, eu não abordei isso na mentoria, tá? A mentoria ela foi de análise gráfica, técnica, não abordei análise institucional. São conceitos que eu ainda estou aprendendo, ainda estou aplicando e tal. Não foi abordado, não. Mas é algo, pessoal, apenas para contextualizar, tá? E eu nem utilizo minhas análises, tô começando a contextualizar agora, tal. É algo assim, vocês não precisam preocupar por agora. Preocupem, fica bom nos conteúdos que eu passei para vocês, porque é muita coisa. Então, assim, né? Vocês têm mais conteúdo que precisam para poder ganhar grana nesse mercado. Basta praticar, basta ter paciência, alinhar sempre uma gestão e praticar, pessoal. Não tem como desenvolver, né? Então, aqui no FTM, pessoal, a gente teve o quê? O mercado buscando uma região de suporte macro, média móvel de 20 e fair value de block. Aqui no 15 minutos, a gente teve o mercado apoiando na média móvel de 80, mais um contexto de suporte. Em uma retração de Fibonacci também, ó, a gente for marcar uma retração de FIBA aqui de toda alta, a gente estava em um nível corretivo de 50%, então estava em um ponto bacana de suporte, possibilitando aqui ó, uma operação de compra na média móvel de 80, stopzinho aqui ó, abaixo da fair value de block, e o take. O take replica esse último movimento impulsivo, a parte da máxima da correção, take lá em 100%. Take lá em 100% como segundo alvo. Beleza? No H1, a gente teve a FTM, ó, ainda com margem para subir, né? Então, a gente teve o mercado trabalhando em um movimento impulsivo forte, com volume super crescente. Então, a gente não teve sinais de fraqueza. Não tivemos sinais de fraqueza, apenas o RSI, mas o volume, ó, super crescente. Então, a gente teve um volume crescente, uma alta linha do preço, as médias sempre apoiando, né? Então, o mercado, ó, sobe, apoia na média, sobe, apoia na média, sobe, apoia na média, sobe, apoia na média. Então, a gente teve o mercado, ó, trabalhando em um lindo movimento de alta, esse reteste na região do suporte, comprinha, trabalhando já em alta aí 9%. 9% do dia. Lindo movimento na Phantom também. Cara, tu acha que tá rolando uma redistribuição em H1 no índice? Cara, sim, tá? Sim, a gente pode estar aqui numa pernada A, na pernada B corretiva, perdão, para posteriormente vir uma C. Então vamos ficar atento a essa redistribuição, tá? A perfeita visão, Rodrigo, está de acordo com as ondas também, ó. Onda 2 simples, onda 4 complexa, onda 5 no alvo. Olha que coisa linda, galera. Olha que lindo. Olha onde a onda 5 buscou. Exatamente seu alvo, segundo alvo dela, que é ser 100% da onda 1. Então, a onda 5 buscou seu respectivo alvo, trabalhou com movimento impulsivo forte, aqui é uma pernada A impulsiva do ciclo corretivo, está agora numa pernada B corretiva, para posteriormente vir numa pernada C. Então, o alvo baixista para o índice, a gente pode replicar essa impulsão, projetar aqui na máxima da correção, né? Até aqui. A gente tem como primeiro alvo 104 mil pontos, segundo alvo 103 mil pontos. O mercado perdendo essa regiãozinha aqui de suporte, perdendo aqui os 105, 670 mil pontos, aí fica muito plausível vir queda, tá? Fica muito forte uma queda, gerando aí bons gatilhos no micro, beleza? Linda movimentação aqui no índice, galera. Perdendo suporte, ele fica super interessante. O dólar também dando essa recuperada, né? Podendo fazer até uma volta em V, batendo o topo aqui, faltando tudo agudo, vai jogar o índice lá para baixo. Então vamos ficar atento, o índice perdendo essa regiãozinha aqui dos 105 mil pontos, provavelmente deve perder semana que vem, ou até mesmo essa semana, amanhã. Aí na próxima semana, pode ser uma semana de muita queda, possibilitando aí ótimas vendas no índice. Beleza? Deixa eu só ver aqui a ETC, pessoal. Galera, a ETC, tá? Uma criptomoeda aí que se encontra basicamente em um momento de acumulação, tá? Um momento péssimo de mercado, onde não era interessante estar operando. Então a gente tem aqui o preço trabalhando aqui, ó, em um nível de suporte, nível de resistência, oferta e demanda em equilíbrio. Basicamente, a gente vai aguardar o quê, pessoal? Rolar um sprint, então rolar uma captura de liquidez, já que aqui a gente tem bastante contrato de venda, né? Muito stop de comprador. Então aqui a gente tem bastante liquidez. O que é legal aguardar é o quê, pessoal? Uma captura de liquidez nessa região, um retorno para o canal, um reteste
para o mercado trabalhar com movimento impulsivo. Enquanto o preço não realiza uma captura de liquidez ou não perde a barreira de limite, não tem compra, não tem venda, não tem operação nenhuma, tá? A gente está no momento de acumulação, simplesmente isso, uma queda muito forte que teve aí nessa criptomoeda, né? Se a gente for olhar desde esse topo aqui, ó, desde a máxima histórica, o mercado chegou a cair aí 64%, desde o último topo extremo, chegou a cair aí 56%, então uma queda muito forte que deixou a criptomoeda barata, podendo rolar aí um posicionamento dos smart money, das instituições. Então, como a gente teve aqui uma queda muito forte do preço, o mercado começou a acumular, basicamente que montando posição. Então, a gente precisa guardar fatores que façam que a gente entre nesse trade. Então, uma captura de liquidez, spring, um retorno do preço, um reteste, formando aqui o LPSY, último ponto de suporte, LPS, na verdade, último ponto de suporte, para depois o mercado trabalhar em seu movimento impulsivo. Então, essa ETC, coloca alerta aqui e acompanha, tá? Se capturar a liquidez e retornar para o canal, aí fica interessante. Lembrando, a captura de liquidez ideal é ser sem volume, o retorno para o canal com volume, o reteste sem volume, mostrando que quando o mercado cai, não tem interesse, quando o mercado sobe, tem interesse, indo de acordo com o viés de que isso seja uma acumulação e não uma redistribuição para o preço cair mais. Deixa eu ver a Atom, galera. Galera, aqui na Atom, a gente teve uma distribuição, tá? Aqui a gente já está tendo uma distribuição após essa grande alta. Estão falando anteriormente, eu vou estar te comprando um reteste no topo da acumulação. Quando a gente tem uma lateralização em topo, Roberto, Pedro, ela é uma distribuição. Então, aqui a gente poderia definir o que, pessoal? O nível de resistência, ó, nível de resistência, nível de suporte, que é abaixo do preço. O mercado ele veio, capturou a liquidez presente nesses topos, retornou para o canal, retestou a região e veio trabalhar no movimento impulsivo, rompendo o suporte. Porém, galera, como o mercado rompeu o suporte, posteriormente de romper a resistência e agora voltou para o canal novamente, quando a gente tem um upthrust e depois um spring, ou seja, captura de liquidez em cima e depois captura de liquidez abaixo, vindo de uma tendência de alta, a probabilidade disso aqui ser uma reacumulação do preço e não uma distribuição, ela aumenta. Por quê? O mercado capturou liquidez em cima, capturou liquidez embaixo e retornou para o canal. No momento agora se encontra retestando a região para posteriormente trabalhar no movimento de alta, indo de acordo com aqui fazendo uma reacumulação do preço, tá? Uma reacumulação, porque tivemos trap em cima, trap embaixo. Quando a gente tem trap em cima, trap embaixo, vindo de uma alta, a maior probabilidade é de que seja uma reacumulação. E no caso de uma redistribuição, o que a gente vai ter? Ó, mercado vem em queda, começa a lateralizar, você pensa, vai ser uma acumulação. Aí o mercado vem e faz isso aqui, faz uma trap embaixo, aí você fala, opa, spring. Aí o mercado volta, faz uma trap em cima, você fala, opa, upthrust, spring. E depois upthrust, característica de uma redistribuição para o preço prosseguir na baixa. Então, quando a gente tem armadilha tanto em cima quanto embaixo, sempre fazendo analogia, né, galera? Se a gente quer configurar uma redistribuição, o por último tem que ser o quê? A captura de liquidez nos topos. Quando a gente quer contextualizar uma reacumulação, a última captura de liquidez tem que ser nos fundos, tem que ser no suporte, tem que ser o spring. Beleza? Antes da grande alta, então time frame maior aqui, né? 2 horas. Sim, estava aqui acumulando, ó. A gente poderia definir aqui essa regiãozinha de suporte. Ó, o preço veio, rompeu a região, trabalhou abaixo dela, voltou, fez aqui muito ruído, né, pessoal? Muito falso rompimento. Mas quando ele começou a subir nesse ponto, ó, com o volume crescente, retestou aqui a 9, já tinha perdido também a CLTB, ó. Perdeu a LTB nesse momento, aí sim fica legal para o preço poder voar, para o preço poder trabalhar na alta. Então, se ele tivesse perdido a LTB e retestado a região, dava uma compra legal aqui sim. Tá? Dava uma compra legal.
Porém, não foi uma acumulação muito nítida devido a esse tanto de captura aqui, esse tanto de falso rompimento. Porém, quando o mercado veio desconfigurar esse LTB, dava para pegar um reteste no preço caso ele tivesse feito. Aí fica legal para poder surfar essa alta, tá? Foi uma alta super orgânica, um movimento aí de volume crescente, 35%. Até que começou a apresentar aqui no topo, galera, ó, olha essa absorção, sugerindo para a gente uma correção. Até onde? Até nível de suporte aqui em 25,800. Ou seja, fica ligado aqui na ato, tá? Porque pode não querer respeitar essa reacumulação, pode querer cair mais, capturar mais liquidez ainda presente nesse fundo aqui, buscando essa região de suporte lá do macro, para depois retornar, configurando aí sim uma reacumulação, tá? Deixa eu olhar aqui agora, pessoal, a nossa última criptomoeda, deixa eu dar uma olhadinha na ADA. ADA USDT perpétuo. Ué. Galera, aqui na ADA, o que a gente teve aqui, pessoal? Ó, onda 1, onda 2 simples, onda 3, onda 4 com... Eita! Onda 1, onda 2 simples, onda 3, onda 4 complexa, estamos em uma onda 5. Nossa, se a ADA fizer... Eita, a Alexa ficou doida aqui. Se a gente tiver uma trap, pessoal, nesses topinhos, ó, fica lindo, tá? Fica lindo, fica lindo. Se o mercado fizer uma trap e voltar aqui para trabalhar abaixo do topo da onda 3, retestar a região para trabalhar com queda. Por quê? A gente vai ter o quê, pessoal? Um ABC corretivo posterior a esse ciclo de ondas concluído, tá? Perfeito, perfeito, Lucas. Show de bola. ADA concluiu o ciclo de ondas, tá fazendo aqui agora uma trap, uma captura de liquidez no topo da onda 3. A gente tem até agora um ABC corretivo, uma correção aqui na ADA Cardano. Tá? Perfeito. Olha essa absorção aqui, galera. Olha isso. Melhor exemplo de absorção. Olha esse exemplo de absorção, pessoal. Olha isso. Pouco resultado e olha o tanto de esforço. Ou seja, a gente teve muita compra, muita venda, muita compra, muita venda, muita negociação nesse candle, nesse período, muita negociação, porém o preço não deslocou. O preço não apresentou um grande resultado. Então, se o preço não desloca quando tem muito esforço naquele candle, se o preço não desloca, quer dizer que uma das forças, ou compra ou venda, foi absorvida. Nesse caso, toda a compra que entrou foi absorvida por quem? Pelas instituições que queriam liquidar toda essa alta que o preço trabalhou. Então, a ADA está muito bonita, sugerindo para a gente queda, sugerindo para a gente o ciclo corretivo, onde a gente tem entrada, quando o mercado trabalhar abaixo dos 1,3588 e depois retestar a região, dando aqui uma venda, stop acima do último topo, para trabalhar com o movimento corretivo. Beleza? Aí fica interessante. Tá? Tá ligado na ADA, pessoal. Voltando aqui, ó. O Bitcoin, pessoal, ele segue numa ideia bem parecida com a ADA, tá? Bem parecida, né? Então, a gente tem o mercado trabalhando aqui, ó, no ciclo de ondas também. Onda 1, 2 simples, 3, 4 complexa. Ó, onda 1, 2, primeiro pivô. Onda 3, onda 4 complexa. Onda 5. Estamos agora em um movimento corretivo, um ABC corretivo. Então, o que é de se esperar aqui, galera? Vamos lá. A gente começou a trabalhar aqui no canalzinho, tá? Um canalzinho de baixa. Muita gente acreditaria em que, uma bandeira para o mercado continuar subindo. Porém, como a gente teve o ciclo de ondas concluído, divergência na RSI, absorção em topo, olha essa absorção aqui em topo, olha esse candle principalmente. Então, a gente já é de esperar o quê? Que não vai trabalhar com o movimento de alta, não tem mais força para o mercado, não tem mais força para o mercado subir. Então, o mercado trabalhando aqui no canalzinho, o que seria legal para o Bitcoin? O Bitcoin perder esses fundos, perder média móvel de 80, para a gente poder trabalhar com pullbacks no Bitcoin. Isso, o Bitcoin perdendo também a média móvel de 80, fechando abaixo desses fundos, galera, vai sugerir para a gente o quê? Um movimento de baixa nas demais criptomoedas. Vai jogar a ADA, por exemplo, lá para baixo, vai realizar a trap para a gente. Então, o Bitcoin, ó, fez aqui até uma trap na LTB, vocês podem perceber, ó, fez um falso rompimento aqui na LTB, lindo, 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 fez um falso rompimento da LTB, trap na LTB também, tá fazendo uma trap também nesses fundos, ó, então muita coisa sugerindo para a gente queda.
Se o Bitcoin virar a média móvel de 9 aqui no H1, vai mostrar para a gente que ele tem que estar com força, pode querer trabalhar abaixo desses fundos, aí sim vai jogar a ADA e as demais criptomoedas para baixo. Aí fica bem interessante, tá? A gente tem o Bitcoin sentido aqui uma grande região de resistência, né? Esse ponto aqui, ocasionando uma reação de baixo para o preço, aquilo que eu falo com vocês. Pensa que você estava analisando o Bitcoin aqui, galera, ó, assim, ó, olha que coisa linda. Onda 1, 2, pivô, 3, estendida, 4, complexa, onda 5, buscando aqui uma região de resistência e uma região também de LTB, LTBzinha, ou seja, macro apontando para a gente o que? Uma reação de baixa, joga para o micro e contextualiza. O que a gente teve aqui no micro, pessoal? Olha aqui a deriva, olha que coisa linda. Bem parecido com a Luna, porém ao contrário. A Luna, a gente estava no ciclo de alta, a deriva foi onde? A deriva foi na onda 4, sugerindo continuação de movimento, sugerindo continuação de alta. No Bitcoin, a deriva foi mostrando, a deriva foi na última onda impulsiva, ou seja, mostrando para a gente uma exaustão da onda 5 no micro, que também conflui com uma tendência exausta no macro, já que quando a gente tem uma onda 5, quer dizer que o ciclo de ondas concluiu. Então, se o ciclo de ondas concluiu, vai sugerir para a gente queda. E o que o mercado fez? Rompeu aqui a LTA, veio fazer um pullback, venda, stop no último topo, take, projeção de Fibonacci, ó. Pega a pegada de impulso e projeta na máxima da correção. Aqui em 100%, o mercado veio cravar, dando um trade de 1,68 vezes o risco. Então, muito legal. Porém, o preço continuou trabalhando, ó, buscou o terceiro alvo, dando aí 1,8%, ficando aí um trade mais legal. Então, assim, lindo movimento no Bitcoin. Se eu tivesse pego essa venda, eu ia vender e deixar aberto. Eu ia pegar a venda, posicionar meu stop loss e ia deixar em aberto o take. Por quê? Porque eu tenho um macro sugerindo para mim uma correção. Até onde? Até, por exemplo, o nível de suporte. Qual o nível de suporte? Pode traçar aqui, ó, volume profile durante toda a alta, onde a gente tem bastante volume. Aqui nesse ponto, o mercado veio buscar. Próxima região que o preço pode querer buscar. Volume profile nessa queda. Temos muito volume aqui. Ó, uma área de bastante volume. Muita ordem concentrada nesse ponto. Fair Value the Block que também quebrou estrutura, quebrou excelente tendência, quebrou o topinho anterior. Então, aqui é uma área para o Bitcoin poder buscar os 47 mil dólares, tá, galera? Vamos ficar atento. Ou seja, pegou a venda, contextualizando macro com micro, perfeito. Fez aqui até um oco, né? A gente pode até interpretar aqui um oco, ó. Onda 3 foi o quê? Ombro esquerdo. Onda 5 foi a cabeça. Essa queda foi impulsão. O próximo topo, ombro direito. Movimento de baixa. Tá? A gente pode até interpretar um oco também. Voltou para tirar o zero, sim. Por isso que eu deixaria o take em aberto. Tipo, era venda. No máximo, eu colocaria meu stop no break-even. Até tirou no break-even também, né? Esse pavio deu uma trollada mesmo. Esse pavio deu uma zoada no trade mesmo. O ideal era ter feito pullback, quedinha orgânica, né, galera? Mas vocês pegaram a visão do contexto, né? Ó, o índice. Galera, se o índice perder suporte, fiquem atentos, tá? Vai ser exatamente o que o Rodrigo falou. Vai ser exatamente o que o Rodrigo falou de ser uma redistribuição do preço. Tá? Sendo uma redistribuição, isso vai gerar lindos gatilhos de venda na semana que vem, na próxima semana. Fair Value, alguma vez, dá um retorno cabuloso, né? Sim, porque quando a gente tem uma Fair Value, pessoal, a gente pode posicionar o stop loss abaixo daquela Fair Value, aí fica legal. Fair Value de bloco, pessoal, é simplesmente o quê, pessoal? Um candle contrário à tendência. Então, o mercado subindo faz um candle de baixo, depois candle de alta, depois movimento impulsivo, que rompe o topinho anterior, por exemplo. Ou seja, aquele candle de baixa é uma Fair Value de bloco. É um ponto onde as instituições deixaram ordem. Então, eles tendem o quê? A voltar para poder fechar aqueles contratos e depois trabalhar com o movimento de alta. Na próxima aula prática, pessoal, eu vou comentar com vocês um pouquinho mais sobre isso, sobre order block, value de block, que pode auxiliar vocês a contextualizar mais ainda as análises, tá? Na próxima aula prática eu vou comentar sobre isso. Pessoal, vamos ver quantas pessoas temos? 57 pessoas. Na semana que vem, a semana de Natal, tal, acaba que não vamos ter muitos encontros. Porém, em janeiro, galera, fiquem tranquilos que a gente vai ter bastante encontro, bastante aula prática, muita análise em B3, operação ao vivo. Então, fiquem tranquilos que vai ter bastante conteúdo, bastante encontro ainda da gente. Tá? Como configurar o volume dessa forma? Volume profile ou volume financeiro? Normal, só clicar 2 vezes, colocar aqui comprador branco e o vendedor vermelho. Só isso. Média móvel adiciona,
Somente isso mesmo. Tá? Sempre assim. Show? Galerinha, então a gente tinha um tempinho aí que não encontrava, né? Temos um tempinho aí que a gente não encontrava aí nas aulas práticas. Estamos aí com 57 pessoas no Zoom. Quero um feedback, pessoal, de todos vocês. Mandem no chat todo mundo, pessoal. Mandem no chat aí, galerinha. Estão curtindo a aula, curtiram a aula prática. Em janeiro a gente vai ter bastante encontro. Como sempre a gente faz, vamos manter sempre o contato, fiquem tranquilos, muito conteúdo, muita prática e conexão do professor com o aluno sempre, tá, galera? Deixem comigo que a gente sempre vai evoluir, sempre vai estar junto. Todos os alunos, tá? Independente se é aluno antigo, se é aluno novo, fiquem tranquilos que a gente está junto. Tamo junto, turma. Valeu, galera. Tchau, tchau. Até a próxima aula. Vou upar, galera. Vou upar na QIFI, tá? Vou upar agora. Valeu, galera. Abraço. Qualquer coisa, me dá um toque. Tchau, tchau, turma.